capítulo 1. Verso 16. Nós temos uma versão aí que é Almeida Corrigida Fiel. Treina esses meninos com essa versão como sendo base. Já vi aqui. Hoje nós temos a participação do Alexandre aqui, né? O Alexandre. Deixa ele aí. Estava com saudade desse fundo aí. Saudade. Pode, lógico. Isso. Diz assim a Bíblia: não erreis, meus amados irmãos. Só até aqui. Nós poderíamos encabeçar uma falsa doutrina e uma heresia em cima desse verso. E eu poderia dizer para vocês que a Bíblia ordena que você não pode errar. E não é isso que está escrito aqui. Existe um contexto, existe uma época, existe um autor que tem toda uma história bem costurada para que esse texto pudesse ser escrito e autorizado pelo Espírito Santo a ser embutido dentro das Sagradas Escrituras. Eu vou alinhar você com esse texto, vou acender a luz do seu entendimento, para que você saia daqui hoje melhor do que você entrou. Porque muitos aqui têm vivido uma vida pesarosa. Alguns até chegam ao ponto de preferir não vir à igreja, porque se acham fracos e não conseguem cumprir literalmente o que a Bíblia diz que temos que cumprir. Então para mim não adianta ir na igreja, para mim não adianta ir no culto, porque toda vez que se prega é como se estivesse me ofendendo. É como se fosse uma ofensa para mim ouvir aquilo que se fala naquele altar. Aquele pastor quando prega parece que ele está nervoso. Aquele pastor é muito pesado na palavra. Aquele pastor. O pastor é o culpado, lógico. Pastor. Mas aqui a gente está vendo a carta de Tiago com algumas asseverações que você vai entender onde Deus quer chegar. Eu quero que você vá comigo em Lucas 4:13. Eu vou passear por 5 versos. E aí a gente termina a palavra. Passear por 5 versos, coisa rápida, coisa fácil de entender, fechando uma visão que a bispa Rita teve aqui no altar. E que ela nem sabe por que teve a visão, mas depois da palavra ela vai saber por quê. Lucas 4:13. Acharam? Diga amém. Olha só. E acabando o diabo toda a tentação,
ausentou-se dele por algum tempo. Então a primeira coisa que nós temos que entender é que tentação, ela tem peso, forma e tamanho. Tentação, repete comigo, diga tentação, diga tem peso, forma e tamanho. Ótimo. Então, você às vezes está sendo tentado e acha que acabou a tentação, mas não foi toda a tentação ainda. E porque você acha que acabou a tentação, você baixa a guarda. E quando você baixa a guarda, é aí que o restante todo vem e você não suporta, porque você não está preparado como deveria estar quando a tentação chegou e você suportou inicialmente. Às vezes, as coisas vêm e nós sabemos que não há outro objetivo a não ser fazer com que nós venhamos a entristecer aquele que nos salvou. Então, quando nós erramos, a única coisa que nós fazemos é assumir a postura de que é melhor errar do que permanecer distante do erro. Então a condição aqui é que o diabo vai até Jesus no deserto, espera o momento certo e inicia uma caminhada de tentação quando Jesus pisou no deserto. Porque algumas pessoas acham que o diabo começou a sua investida no 40º dia. Mas quando Jesus pisou no deserto, porque todas as vezes que Deus quer nos tratar, repete comigo e diga, tratar, o lugar que Ele nos leva é para o deserto. Pronto. A escola de formação cristã chama-se deserto. E o diabo sabe que quando Deus vai nos tratar, Deus não trata, viu? Fazendo carinho. Deus trata arrancando de nós aquilo que nós mais gostamos. Deus trata tirando de nós a força do corpo. Deus trata tirando de nós os desejos que nós temos e que facilmente, sem o deserto, nós temos o seguinte discurso: eu vou correr atrás. Então no deserto tudo isso cessa. Aí é que o diabo começa o seu trabalho de tentador. Então ele chega e ele observa, e ele vai vendo a sua característica, ele vai vendo o seu encurvamento, ele vai vendo o seu tremor, ele vai vendo os seus olhos, a sua órbita. Ele vê quando você dorme que os seus olhos eles se movimentam rapidamente de um lado para outro, buscando aquilo que a sua carne almeja, principalmente nas 6 primeiras horas de sono. O diabo sabe disso. O diabo entende que esses homens que disseram fui liberto da cocaína, eles sabem que de vez em quando, de uma forma sem nenhum tipo de treinamento, de vez em quando, ó, ele vai no nariz. Não tem nada lá, mas ele vai no nariz, porque isso é natural de um viciado em cocaína. E o diabo sabe disso. O diabo sabe, irmãos, como nos observar. Ele olha para o teu olhar. Você está olhando para um lugar, o diabo não vai olhar no teu olho, ele vai atrás da sua cabeça. Ele vai atrás da sua cabeça, ele vê o direcionamento dos seus olhos. Ele espera o movimentar na frente dos seus olhos para que a sua cabeça se movimente. Ele identifica o alvo. E quando ele identifica o alvo, ele diz: chegou o prato. Então ele te deixa no deserto e vai trabalhar na vida do alvo. O diabo é aquele que sabe, a Bíblia diz assim, olha, que ele é mais inteligente, mais perspicaz, ele tem paciência que os crentes não têm.
Os crentes não têm. E aqui está dizendo: e acabando o diabo toda a tentação. O que foi que ele fez? 40 dias observando a Cristo. E ele observou as 4 áreas que Cristo poderia cair. Olha, ele demorou 40 dias para identificar quais as áreas que o filho do carpinteiro, porque ele não sabia se era o Messias, ele não sabia. Então ele identificou. Ele identificou Jesus sentado num determinado momento. Ele identificou Jesus sentado num determinado momento. E olhando para aquelas pedras, ele identificou. Ele identificou que havia algumas pedras que tinham formato de um pão. Só que o pão não é esse pãozinho que a gente vê na padaria, não. Eram pedras diferentes, porque o matzak, ele tem um formato diferente. Aquelas pedras eram diferentes das outras. Eram pedras redondas, aproximadamente 20 centímetros, finas. Onde é que vai se achar? O diabo nunca ia pegar um pedregulho, uma rocha grande. Não, ele sabe o que Jesus estava olhando. E num determinado momento, ele chega ao lado de Jesus e diz assim: pega estas pedras. Você acha que quando ele disse pegue essas pedras, Jesus estava olhando para onde? Você acha que o diabo não vai saber te tentar, meu irmão? Você acha que o diabo não vai saber o que você quer, o que você pensa, o que você deseja? É por isso que Tiago diz: não erreis, porque se errar, e olha só o que foi que o diabo fez. Ele disse assim: está pensando que me venceu? Essa frase você não consegue ler no texto, mas ela está escrita. Ausentou-se dele Você está pensando que você vai ser forte sempre. Você está pensando que você vai resistir sempre. Você está pensando que você vai me vencer sempre. Eu conheço a tua estrutura, viu? Eu conheço o teu interior. Aquele que era mais perfeito do que você, eu derrubei. Aquele que tinha contato com o Criador, face a face, eu botei no chão. Eu destruí, eu arranquei ele da presença de Deus. Pode me aguardar que eu vou voltar. E a resposta para ele é: o sangue de Jesus tem poder. Então, se ele disse para Jesus isso, ele não vai dizer para mim, ele não vai dizer para você, meu amado. Ele não vai querer te chamar para esse desafio quando a minha esposa não quer, quando a minha esposa não pode, quando o meu marido não quer, quando o meu marido não pode. É só você colocar o seu olho aonde não deve. Ele está te observando. E tem mais, hein? Vou dizer, posso dizer? Vou dizer. Os enviados dele recebem dele autoridade, obedecem fielmente a ele, o tem como líder supremo, viu? E é por isso que esses demôniozinhos têm o poder de derrubar ministérios inteiros. Não precisa o diabo vir em pessoa. Qualquer rabo de saia pode derrubar um ministério. Qualquer bolo de nota de dólar doado no final de semana pode derrubar um ministério. Porque as pessoas não entendem que não é quantidade,
As pessoas não entendem que não é beleza. As pessoas não entendem que é simplesmente desobedecer ao Criador. As pessoas não entendem. Então quando o Tiago diz não erreis, ele não está sendo rude, meus irmãos. Irmãos, ele não está com raiva de nós. Ele está dizendo assim: eu sei qual é o fruto do erro no tempo que vocês estão. Eu sei o que vai dar esse erro no tempo que você está. O que o Espírito Santo está dizendo para nós é: você tem um líder, você está sendo enviado, obedeça o seu líder, faça o que o seu líder está mandando, não erre. Não erre. Jesus tinha um líder, o nome dele era Deus. Olha que tentador terrivelmente. João Batista, o primeiro homem cheio do Espírito Santo por completo. Primeiro homem, nascido de mulher, foi isso que Jesus disse. Ele recebe a visita do tentador e cai. Aquele que vem depois de mim, eu não sou digno de desatar a correia das suas alparcas. Está indo tudo bem, irmão. Isso é bíblico. Enquanto você está no bíblico, está indo tudo bem. E o diabo, nervoso, pergunta a mim, por quê? Porque você está no bíblico. O diabo está louco, está maluco, está doido, está arrancando o chifre fora. Por quê? Porque você está no bíblico. Você está obedecendo, porque é melhor obedecer do que sacrificar. Mas chega uma hora que ele cede. Jesus se apresenta e diz: me batiza. Ele diz: eu não sou digno de te batizar. Ninguém consegue enxergar nada nisso. Era só o que o diabo queria. Jesus vai e conserta. Você tem que cumprir a Escritura. O diabo, impossível, a Bíblia de novo. Então João vai lá, Vânia, aí batiza Jesus. Aí chega um determinado momento que a gente não vai ter Jesus tão próximo. Então João Batista é preso, vai para a cadeia. O diabo diz: agora eu pego ele. Agora eu pego ele. Porque ele vai errar e o Jesus não vai estar do lado dele. Ele pega um dos seus discípulos e manda perguntar para Jesus. Pergunta para ele se ele é aquele que haveria de vir realmente. Não pega uma hora, ele vai esperar o tempo oportuno. Olhe para a pessoa ao seu lado e diga assim: em que tempo você vive? Lucas capítulo 8, verso 13. E os que estão sobre pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com. Quantos estão felizes aqui por ouvir a palavra de Deus essa noite? Vou repetir, está muito fraco. Quantos estão aqui felizes por estar recebendo a palavra de Deus essa noite? Ótimo. Agora lê o que está escrito depois. Mas como não tem raiz, apenas creem por um tempo. E o diabo disse mesmo que depois de ele ia fazer o quê? Então ele vai esperar você parar de crer.
É por isso que a Bíblia é linda. Mas o problema é a superficialidade. Esse é o problema. Então ele diz lá: como não tem raiz, apenas creem por algum, e no tempo da, então tentação tem, e no tempo da tentação, o que acontece? Porque não tem o quê? Diz Tiago, irmãos, não erreis. Não erreis. Lucas 22. Vamos lá, Lucas 22, verso 46. Acharam? E clamando Jesus com grande, diga assim, esvaziando-se. Não, repete comigo e diga, esvaziando-se. Isso. O que foi que Jesus disse? Pai, nas tuas mãos entrego o meu. E havendo dito isso, fez o quê? Expirou. Agora vai no verso 44. Verso 44. E era já quase hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a 9ª, escurecendo-se o quê? Sabe que hora é essa, irmãos? A hora da tentação. E veja bem que a hora da tentação não é uma piscada. A hora da tentação, Jesus, não é uma cintura fina e uma rebolada. A hora da tentação não é uma cerveja oferecida depois do trabalho. A hora da tentação não é um site pornográfico e alguns minutos para conseguir o que a gente quer. Não, não. A hora da tentação não é essa. A hora da tentação que está dizendo aqui diz assim: e era quase hora. Era quase hora. E houve o quê? Essa é a hora da tentação. É quando tudo se escurece. E houve trevas. Até que hora? A hora não. Então quer dizer, tempo. Tempo. E o diabo não está preocupado se vai estar escuro ou não. Você sabe qual é o problema disso? É que eu sei onde está o interruptor, mas eu não acendo a luz. O diabo pode trazer a treva que for. O problema é que eu tenho o dedo para ir lá na luz e... Aqui não, diabo. Você tem toda a condição de pegar o chip do celular e quebrar. Você tem toda a condição, amados, de não passar mais por aquela rua. Você tem toda a condição de pedir demissão da empresa. Você tem toda a condição de se mudar do lado da boca de fumo. Você tem toda a condição, irmãos, de dizer para essa mulher que você ama a sua esposa. Você tem toda a condição, mas eu não quero apagar a flecha que o diabo mandou acendendo a luz na minha vida. Então quando Jesus chega para nós e diz assim, vós sois a luz, Ele está dizendo assim, eu já sei que no tempo da tentação Ele vai tentar apagar a tua luz. Então quando Jesus chega lá e o ápice da cruz, todos os pecados da humanidade estão sobre Cristo. É por isso que o diabo teve a autoridade de escurecer o sol. Ele queria ver agora o que é que ele iria dizer. E ele diz assim, Pai, a Ti eu entrego
meu. O diabo não vai me matar, sou eu que entrego. O diabo não vai levar o que eu tenho, eu dou para Deus, mas não dou para Satanás. O diabo não vai destruir a minha família, eu planto a minha família no altar de Deus, mas eu não entrego na mão de Satanás. Você está entendendo? É por isso que ele diz: não erre, não tome decisões erradas. E hoje Deus está quebrando toda a astuta cilada de Satanás sobre a vida da igreja. Meu Deus, eu senti a presença dele aqui agora. Eu estou ouvindo barulho de espada desembainhada, meu irmão. Tem demônio dizendo: eu não vou sair, mas tem anjo dizendo: vai sair sim. Descere a calacel é que me darabaua. Tem trabalho em centro de macumba sendo quebrado. Tem língua felina com palavra contrária sendo amarrada nessa noite. Espírito de falência lançado por Satanás vai bater em retirada, e o nome de Jesus vai ser glorificado. Subregue cerebral a cana subrecia. Tiago capítulo 1. Tiago capítulo 1, verso 5. Apóstolo, mas eu não consigo, eu não sei como fazer. Você vai ver agora. Tiago capítulo de número 1, verso 5. Tantos quantos acharam, diga amém. Se você não achou, olha aqui pro telão. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça. Vou repetir que o Satanás tem que saber a partir de hoje para onde é que você vai direcionar suas petições. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça. Olha para a pessoa do seu lado e diga assim: você ouviu o que eu falei? Isso. Então pare de pedir as coisas para mim. Diga. Viu? Diga assim: eu não sou Deus. Tá? Resolva a sua vida com Deus. Resolva seus problemas com Deus. Resolva suas quedas com Deus. Isso, diga assim: a partir de hoje é eu com Deus e você com Deus. Então, tem falta de sabedoria, peça para Deus. Que a todos, repete comigo, diga assim: todos. Diga assim: ele não dá para qualquer um. Diga: ele dá para todos. O problema é o que você faz com o que ele te dá. Então não venha me dizer que você não tem sabedoria de Deus, porque ele dá para. Agora, o que você faz com a sabedoria de Deus? Põe ela no bolso e exerce a sua. Pega a sabedoria de Deus, põe no congelador. E pega a sua sabedoria e põe no micro-ondas. Que nem fazia antigamente, né? As mulheres que queriam casar, encalhada, pior do que o Titanic. Pegava lá o Santo Antônio, irmão. Chegava lá dentro da geladeira e botava o infeliz de ponta cabeça. Trancava a porta da geladeira e dizia: só vai sair daí quando eu arrumar um namorado. Como se o teu Deus fosse uma estátua que você pudesse manipular. Como se o teu Deus tivesse pena de biquinho. Como se o teu Deus ficasse pesaroso porque você disse: não vou mais. Do mesmo jeito que tu diz: não vou mais, ele diz que se lasque. Mas ele ama.
O amor de Deus não precisa do nosso amor. Independente de você amá-lo ou não, Ele te... Ponto. Então, pega isso e traz isso para a vida. Então, independente de você mostrar amor ou não mostrar amor, Ele te... Ponto. Então, fazer bico para quê? Vai adiantar? Ele continua te amando. Não, mas Ele só me ama se eu estiver feliz. Quem falou? Epístola segundo escreveu São Gilson, capítulo 3, verso 2. Se eu estiver feliz, Deus está feliz. Como assim? Não, irmão. Você acha que por causa da prova de Jó Deus estava triste? Ouça. Ele dá a todos. E é liberal. E não lança em rosto. Olha só. E sabe o que é não lança em rosto? Ó, eu já te dei sabedoria, hein? Não. Você pede hoje, Ele te dá. Se você pedir amanhã, o que Ele faz? Ele não vai lançar o rosto que você pediu ontem. Ah, pisei no tomateiro, me dá sabedoria para resolver. O que Ele vai fazer? Então quer dizer, irmãos, que esse aqui e não lança em rosto, quer dizer que eu só piso na bola se eu... Por isso você entende agora que Tiago disse: irmãos, não erreis. Não é. Próximo verso 6. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo e lançada de uma para outra. Aí a gente vai lembrar daquela que estava em cima da rocha e que não tinha raiz, e por não ter raiz acabou perdendo a fé, e porque perdeu a fé se desviou. Aí você vem para cá e diz assim: peça com fé. Só que eu sei que a única fé que vai me manter, sem duvidar, é a fé que tem raiz. Eu preciso de raiz. Você está com dificuldade de crescer para cima. Sabe por quê? Porque você ainda não cresceu. Quando você vê uma árvore gigante, com tronco grosso, a hora que arrancar ela do chão, você vai ver o tamanho da raiz. Você vai ver o tamanho da raiz. A gente tinha uma árvore aqui na frente aqui que arrancou, fez um buraco e a gente ficou besta de ver. O tamanho da raiz. E teve raiz, sabe o que eles fizeram? Jogaram iodo, jogaram cal e disseram: isso aqui não dá, porque já entrou debaixo da estrutura do prédio. Então ouça o que eu estou lhe dizendo. Qual é o tipo de raiz de um cristianismo que vem Covid, que vem câncer, que vem AIDS, que vem anticristo, que vem o escambau e você não cai? Você balança, é que nem aqueles coqueirão, velho. Ó, desce até o chão quando passa o vento. Nós colocamos a nossa confiança no homem. O homem balança e cai, nós caímos junto. Se a nossa confiança estivesse em Deus, as coisas seriam totalmente diferentes para nós. Teve uma época da minha vida, está aqui a minha esposa, pena que o Lucas não está aqui, mas o Bruno está por aí. Ele sabe disso, Samuel não viveu isso. Eu vivia mais no ar do que na terra.
Tinha dias que eu fazia 4 aeroportos de estados diferentes no mesmo dia. Fazia reunião em saguão de aeroporto e sala VIP. E logo depois já pegava outra aeronave. Tinha dia que eu dizia para ela: estou indo para tal lugar. Chegava no aeroporto, trocava os tickets de passagem, estava no outro extremo do Brasil, ligava para ela e falava: amor, estou aqui em tal lugar. Mas você não disse para mim que é para tal lugar? Mudou. E eu, em determinado momento da minha vida, achei que isso era o suprassumo da mandioca, irmão. Por quê? Porque eu vi os pregadores, ai, cabeça de jumento. Eu vi os pregadores, avião para cá, avião para lá, avião para cá. Encontrei com muitos deles dentro da aeronave. Encontrei no saguão, pegando o voo. E eles me viam também. Só que eles estavam pensando que eu estava indo para onde? Pregar. Eu estava indo o quê? Então, como é duro quando a gente veste uma situação da nossa vida como se fosse só para sentir o prazer que aquela outra traria para nós. Aí chega um determinado momento da vida que Deus diz assim: agora chegou a hora de você estar mais na terra do que no ar. Porque tudo tem tempo. Existe o tempo para todas as coisas. Tem tempo que você vai voar mais, tem tempo que você vai andar mais de carro. Uns não gostam, mas eu vou falar. E vai ter tempo que você vai andar a pé. Certo? Quando eu conheci a minha esposa e eu queria ficar com ela um tempo a mais, eu saía de lá de São Mateus para vir aqui na Vila Ed. Se eu quisesse ficar 20 minutos a mais com ela, as crianças na sala, a gente assistindo televisão, só o fato de ficar junto, irmãos, eu sabia que eu ia perder o meu último ônibus para São Mateus. Eu sabia, mas a vontade de estar ao lado de quem você ama era maior do que a vontade de você estar dormindo numa cama. Então eu dormia nos bancos do Parque Dom Pedro para pegar o ônibus de manhã e ir direto trabalhar. Irmãos, quer saber de uma coisa? E não doía. Perguntou-me assim: por quê? Porque quando você faz o que ama, não tem dor que suplante. Se você serve a Deus porque ama, irmão, qualquer provação que te vier, tu tira de letra. De letra. Não há murmuração na boca de quem ama a Deus. Segura se quiser e dê glória se quiser. Não há. Quando nós olhamos para esta situação, não errei. Não errei. Tiago capítulo 1, abre lá. Verso 7. Verso 7. Se você tem uma fé que é abalada, se você tem uma fé que não tem raiz, se você tem uma fé natural e não espiritual, se você tem uma fé que é assim, ó, dei para Deus, Ele também vai me dar. Fiz para Deus, Ele também vai fazer para mim. Afinal de contas, eu estou no culto todo dia, Deus não vai me dar isso aí, por quê? Se a tua fé é essa, olha o que está escrito aqui, ó: não pense tal homem que receberá alguma coisa sequer do Senhor. Tudo vai ser fruto do seu trabalho. É por isso que quando as pessoas perdem o que têm, arrancam os cabelos da cabeça. Por quê? Porque tudo que ele tem não foi Deus que deu, foi ele que conseguiu. Certo? Então você fica apavorado. Por quê? Porque você demorou tanto tempo para conseguir. Quanto tempo Deus demoraria para dar tudo aquilo que você demorou 10 anos para ter? Como é que é, Davi? É você dizendo um dia: como é que eu vou fazer? Como é que eu vou sair daqui? Não tenho para onde ir. No outro dia está lá assinando contrato. Não tem.
nome disso é raiz. Olha para a pessoa do lado e diga assim: seja um crente raiz. Aleluia. Verso 8, eu sei que está doendo, mas passa. Verso 8. O homem de coração dobre. Diga, instável. Diga, uma hora assim, faça assim. Não, faça assim. E a outra hora assim, faça assim. Diga, o nome disso é coração dobre. O homem de coração dobre, inconstante, é em todos os seus. Olhe para a pessoa ao seu lado e diga assim: irmão, não erreis. Verso 9. Mas glorie-se o irmão abatido na sua. Que exaltação. Meu Deus, eu estou abatido. Que irmão, a Bíblia Sagrada é louco o bagulho, mano. Irmão, pelo amor de Deus, lê isso aqui comigo, irmão. Isso aqui é louco, Marcão, dá uma olhada. Glorie-se o irmão o quê? Na sua. Porque quem é que pode exaltar o abatido? Então ele não deve. Aí não está pedindo para você se gloriar porque você foi abatido. Aí está pedindo para você se gloriar em quem te exaltou. Porque a exaltação só pode vir de Deus. Apóstolo, mas próximo verso. Não olha o que está escrito no próximo verso. 10. E o rico em seu abatimento. Glorie-se o rico quando ele tem a meu Deus do céu. Você. Glorie-se o rico quando ele tiver esta condição maravilhosa. Pergunta para mim, qual? De estar abatido. O abatimento é uma condição gloriosa, porque no abatimento de quem tem raiz, a certeza do próximo capítulo é: Deus vai descer. Como é que você vai enxergar isso no texto? Glorie-se o rico. O rico tem que pedir para Deus: deixa eu ficar lá. Olha que loucura, Jair. O rico tem que orar a Deus e dizer assim: me traz o abatimento um pouquinho. Porque tudo o que eu tenho é o cartão, tudo o que eu tenho é a viagem, tudo o que eu tenho é o passeio, tudo o que eu tenho, eu não consigo sentir a necessidade de Deus. Eu tendo tudo o que eu quero na hora que eu quero, Deus vai entrar onde? Mas glorie-se o rico quando ele se abater, porque o próximo capítulo é a mão de Deus que ele vai sentir exaltando ele novamente. Porque ele vai passar um dia como a flor da erva passa. Todos nós um dia vamos passar, mas o problema é quando e como. Eu peço, me leva antes. Não me deixa sozinho aqui, me leva antes. Mas antes de me levar, prepara alguém para ficar no meu lugar. Não deixa a tua igreja sozinha. Prepara alguém com o mesmo amor, Senhor. Prepara alguém com a mesma tonificação da tua palavra. Não deixa a tua igreja só. E essa foi a grande preocupação de Cristo, quando ele disse assim para eles: vocês não vão ficar sós.
Porque esse era o clamor de quem já tinha andado com Cristo. Porque quem anda com Cristo sabe que o dia que Ele faltar vai ser difícil demais. Então Jesus já foi logo no peito dos discípulos dizendo: vocês não vão ficar só. Eu vos enviarei um outro Consolador. E você sabe o que quer dizer isso aí? É para receber o Espírito Santo, não. Você sabe o que ele quer dizer? Ele quer dizer que quem anda com Cristo anda necessitando o tempo todo de consolo. E você sabe quando é que a gente precisa de consolo? Quando nós estamos abatidos, quando nós estamos tristes, quando nós achamos que perdemos. É aí que nós precisamos de alguém para dizer: calma, a mão de Deus vai chegar, Deus vai se apresentar, calma, fica calmo. Esse é o trabalho do Espírito Santo. O Espírito Santo não vem para trazer revelação de endereço e CPF. O Espírito Santo vem: fica calmo. O Espírito Santo vem dizendo: fica calmo, eu estou convosco até o fim, a consumação de todas as coisas. É querido oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus. Como é bom saber que Ele está pronto para socorrer. Um dia nós vamos como a Eva. Verso 11. Porque sai o sol com ardor e a erva seca, e a sua flor e a formosa aparência do seu aspecto assim se murchará também em seus caminhos. Eu quero que você pense nisso. Eu quero que você pense que quanto mais nós nos aproximamos do sol da justiça, a nossa bela aparência vai mudando. A gente vai murchando, a gente vai enrugando, já. A gente vai perdendo o cabelo, vai criando as entradas, a dor dos ossos começa a aparecer. Mas isso tem resposta. Nós estamos nos aproximando do ardor do sol. Nós vamos secar tudo aquilo que era bonito. Todo mundo elogiava a flor. Sabe o que vai acontecer com a flor? Vai cair. De vez em quando a minha esposa me vê pegando na internet alguns homens de Deus bem antigos. Zé Wellington Bezerra da Costa, Davi Miranda, Paulo Lucas Sacramento, homens que, Gesiel Gomes, né? Homens que não se venderam, Manuel Ferreira do Rio de Janeiro. E eu vivo dizendo assim, de vez em quando, sozinho na frente do computador: Senhor, me faz envelhecer como eles. Viu? Não me deixa ser pesado para quem está comigo. Não faça nenhum dos meus filhos ter que pensar: esse final de semana o papai vai ter que ficar com a gente. Esse final de semana a gente vai ter que empurrar a cadeira de roda dele. Deus, não me deixe ser pesado, porque o Senhor um dia disse que o teu fardo é leve. O nome disso não é
constrangimento temporário. O nome disso é sabedoria. Para saber que tudo tem o seu tempo determinado. Eu vou morrer, ou eu vou morrer, ou eu vou ser arrebatado. No arrebatamento eu sei que tudo se resolve, irmão. Então eu tenho que me preocupar aonde não há resolução. Mas o problema não é morrer. O problema é deixar pessoas tristes. Não quando você se vai, porque eu sei que existe um consolador. O problema é você deixar pessoas tristes em vida. É pessoas que sabem que você é crente, mas tem comportamento de moleque. É pessoas que sabem que você é homem de Deus e mulher de Deus, mas tem comportamento de moleque. E você deixa as pessoas do teu lado tristes. Tristes a um ponto que nem o Espírito Santo está conseguindo consolar essas pessoas. A um ponto de pessoas terem que pedir aconselhamento. E a gente dizer, não peça para matar, não. Você não é crente macumbeiro. Você não é crente macumbeira, não faz isso não. Não. Eu não quero ser esta pessoa para minha família. Se você quer, problema seu. Seja um motivo de alegria. Você sabe o que o meu filho Lucas Alexandre disse para mim ontem, 2 horas da manhã? Ele entrou na minha sala para pegar a Mia, que estava deitada lá no nosso sofá. E ele dizendo para ela, eu estou conversando com você, mãe, no telefone. A Mia chega atrás de mim, assim, escondida no telefone, e diz assim, pergunta, cadê o vovô? Pergunta, cadê o vovô? Eu quero o vovô. Você sabe o que é isso? De você ter filhos que querem estar do teu lado? De você ter noras que querem estar do teu lado? De você ter pessoas da igreja que querem estar do teu lado? Você sabe o que é isso? É difícil para quem a sociedade não queria ver vivo. Você sabe o que Deus teve que fazer nesses homens que disseram, eu era viciado, eu era isso, eu era aquilo, eu era... Você sabe o que Deus teve que fazer na vida de Ivo, Beca? Você sabe o que Deus teve que fazer na vida de Antônio, na vida de Sirlei? Você não sabe o que Deus teve que fazer na vida de Tom? Você tem ideia do que a gente teve que sofrer para ser melhor? Hoje a gente quer facilidade nas coisas. O evangelho não, você tem que sofrer para ser melhor. Irmãos, não erreis. Não erreis. Nós estamos no mês do quê? Peça perdão a Deus. Talvez você pensou em pedir perdão para todo mundo. Talvez você fez conta de pedir perdão para todo mundo. Menos. Irmão, não é nessa coisa tão simples. Se todos te perdoarem e ele não, a gente está perdido, irmão. Eu vou terminar. Eu acho que a medida já está boa. Verso 12. Mais do que feliz é o homem que suporta. Alexandre Branco, vem cá. Corre. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Isso. Eu amo muito esse rapaz.
deixa, irmãos. Suporta. Suporta. Coloque o diabo no seu devido lugar. Uma coisa eu vou lhe dizer, e eu quero que você entenda isso que eu vou lhe dizer: o diabo não vai deixar de existir. Você vai, é forte demais isso, meu Deus. Você vai, os seus filhos vão ficar, e o diabo não vai deixar de existir, irmão. Pelo amor de Deus, põe o diabo no seu devido lugar. Põe o diabo no seu devido lugar. A sua descendência fica, você vai. E o diabo vai ter todo o tempo, sem você na jogada, para ir para cima daqueles que você não amou o suficiente para trazê-los para a presença de Deus. E no final de tudo ele vai dizer: eu não disse que eu ia te pegar? Mais do que feliz é um homem que suporta, porque quando ele for provado, ele receberá a coroa da vida. Você sabe o que esse texto está dizendo? Existe o candeeiro da prova da carne e existe o candeeiro da prova do Espírito. O candeeiro da prova do Espírito é quando nós, depois de deixarmos esse corpo carnal se desfazer da sepultura, a nossa alma subirá diante de Deus, aguardando o arrebatamento da igreja e a ressurreição dos mortos. Quando nós ressurgirmos em glória diante de Deus, Ele vai dizer para mim, Talita, assim como Ele vai dizer para você: o teu fé permanece. Assim como Ele vai dizer para você: o El, permanece, fica firme, irmãos, viu? Fica firme. O que é que você tem nas suas mãos? É o fruto daquilo que você resistiu. E aí vai vir o candeeiro da provação espiritual, e ali o fogo vai ser aceso, e nós vamos passar dentro deste fogo, e só vai permanecer aquilo que não for palha, aquilo que não for madeira. Só vai permanecer o que for prata, ouro e pedras preciosas. O que for prata, Manuel, pode ter 100 quilos, vai sobrar 50 gramas. Porque tem muita gente que acha que é volume, nunca foi. A pessoa vai chegar lá com 500 quilos de ouro, a hora que meter no fogo de Deus, 3 quilos. Mas as pedras preciosas, do mesmo jeito que ela entrar, ela vai sair. E você sabe o que são as pedras preciosas? Almas. Eu não ganhei nenhuma, não ajudei quem ganha. Pois é. Quando ele for provado, ele receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido para aqueles que o... Verso 13. Verso 13. Ninguém, olhe para a pessoa do lado e diga assim: incluindo você. Diga para os dois lados, diga: incluindo você. Ninguém sendo tentado, diga: Deus está me tentando.
Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Deus a ninguém. A primeira parte desse verso é interessante. E se você tirar a primeira parte desse verso, Marina, e colocar só a segunda parte, que é o que todo mundo diz. Porque quando as pessoas vão dizer a respeito de tentação vinda do céu, diz assim: Deus a ninguém tenta. Mas não diz a primeira parte. A primeira parte diz assim: porque Deus não pode ser tentado. Tentado pelo quê? Irmão, eu estou tentado a fazer o bem. Não existe isso, irmão. Se você recebeu o Espírito Santo na sua vida, como é que você está sendo tentado? Deus não pode ser tentado pelo... Peraí, apóstolo, agora o senhor está sendo contraditório. Porque Jesus foi tentado no deserto. Por que que ele foi tentado? Porque o diabo não sabia que ele era filho de... Então por que que eu sou tentado? Porque o diabo não sabe que eu sou... O dia que o diabo souber que eu sou filho de Deus, ele não vai poder me... Por que que eu sou tentado? Porque eu sou um crente 007, irmão. Eu sou um crente agente secreto, mano. Ninguém sabe, velho, que eu sou crente. Mas eu sou crente, tá? E agora vem a tua resposta, fariseu. Mas cada um é quando é atraído e engodado pela sua própria... Ou você negou quem você era e deixou de cometer as obras do passado, ou você não é cristão. A concupiscência, que é o pecado consciente e que mora dentro de você, e que quando quiser te tentar, bate na porta e diz: estou aqui. Olhe para a pessoa que ela diga assim: irmão, não errei. 15, vamos terminar. E depois, havendo a concupiscência concebido, ou seja, a concupiscência, que é o pecado, transou com a minha alma. A concupiscência, que é o pensamento, Marcelo, transou com a minha alma e concebeu. Concebeu o quê? O pecado. Não sei se vocês entendem que quando uma criança é concebida, ela não nasce andando, ela não nasce falando, não, ela não nasce pedindo Danone, não, ela não nasce, irmãos, pedindo um pino de cocaína, uma pedra de crack. Ela não nasce assim. Ela é, diga, engodada. Então esse pecado que foi concebido dentro de mim, ele agora precisa ser alimentado para que ele... Só que vai chegar uma hora, Tom, que esse pecado vai crescer tanto que é ele que vai me Vocês lembram quando o apóstolo Paulo
Na carta de Romanos, se eu não me engano, no capítulo 7 diz assim: quando eu quero fazer o bem, esse eu não faço. Por quê? Porque existe uma série de concupiscências que transaram com a minha alma e que deram lugar ao pecado, e tudo isso está dentro de mim. Quando eu quero fazer o bem, eu agora tenho pecado que já está crescido dentro de mim. Mas agora, que miserável homem que eu sou, porque agora eu sei que eu não posso dar lugar para esse pecado, mas a minha carne é fraca. Aí ele diz: mas graças a Deus, por Cristo Jesus o Senhor, que pegou todos esses pecados e cravou eles na cruz do Calvário, matou eles na cruz do Calvário, e agora eu me tornei uma nova. Como se a minha alma agora fosse virgem, como se a minha alma agora nunca tivesse transado com o pecado. Isso é, aceitei Jesus, minha alma agora não transou com o pecado, eu sou virgem. O ímã da minha santificação está inteiro. Eu só vou romper esse ímã quando eu me tornar um com Jesus. Eu vou entregar as minhas vontades para Ele, eu vou entregar minha vida para Ele, eu vou entregar os meus projetos para Ele, eu vou entregar os meus pensamentos para Ele, eu vou entregar o meu olhar para Ele, o meu ouvir para Ele, o meu fazer para Ele, o meu andar para Ele, o meu pensar para Ele. Ele é tudo, porque eu sou tudo nele, Ele é tudo em mim. Mas o pecado sendo consumado, ele gera a morte. É só o pecado crescer e te conduzir, morreu. É uma pergunta besta essa que eu vou fazer, mas eu quero que você seja sincero. Posso contar com a sua sinceridade? Sim ou não, gente? Sim ou não, gente? Lucas, sobe aqui. Vem cá, vem cá. Isso. Ó, filma lá, filma lá. Vai. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês sejam sinceros. Eu posso contar com a sua sinceridade? Quantos aqui a concupiscência transou com a sua alma, gerou a morte, e a morte cresceu ao ponto de te afastar de Jesus? Levanta a sua mão. Seja sincero. Vamos fazer melhor? Fique de pé. Isso. Vamos. Isso. Ouça bem o que eu vou dizer para você. Presta atenção. Quando Deus leva Ezequiel no Vale dos Ossos Secos, aquele lá é o Israel cuja alma transou com a concupiscência. E chegou um determinado dia que os ossos haviam se separado, os nervos tinham sumido, os bichos tinham comido toda a carne. Mas aí chegou um profeta no vale. Quando o profeta no vale chega, Deus começa a dar ordem ao profeta, e o profeta começa a dar ordem aos ossos. E esses ossos começam a se encaixar, cada osso no seu osso. Logo depois disso, sobre esses ossos, Deus começa a colocar tendões sobre ele, para que eles comecem a se firmar. Muitos de nós às vezes têm os ossos colocados no lugar, mas qualquer tropeção, os ossos desmontam. É como se aquela caveira desmontasse, aquela caveira de Playmobil. ela desmonta. Mas não, Deus ele vai amarrando os ossos com os nervos, ele vai amarrando. Depois ele coloca a carne, ele vai colocando os músculos, ele coloca as veias, ele coloca os órgãos. Mas ainda assim falta alguma coisa: vida. E ele diz: profetiza dos quatro cantos ao Espírito, e vem a vida sobre todo esse exército. Então agora nós vemos um Israel que a sua alma tinha transado com a concupiscência. Eles tinham desagradado a Deus, morreram na concupiscência do seu pecado, foram destituídos de todo o poder de ter a presença de Deus sobre eles, porque no Antigo Testamento o Espírito de Deus não entrava nos homens, mas simplesmente pousava sobre eles.
Você sabe o que Deus está querendo dizer? Que aquele vaso que quebra em Jeremias capítulo 18, ele não possuía nada dentro. E é interessante mais, porque no dia da inauguração do templo, aquele vaso imenso, lindo do templo, o Espírito de Deus estava dentro do templo. Quando os sacerdotes do lado de fora abrem a porta do templo, o Espírito de Deus os impacta. Você sabe como é que Deus nos construiu? Para que as coisas que Ele coloca dentro de nós, quando nós abrirmos a nossa boca, impactem aqueles que estão na nossa frente. Mas qual é o problema? Estamos no vale dos ossos secos. Só que hoje o profeta chegou no vale e vai profetizar sobre a tua vida. O Espírito de Hashem vai entrar novamente sobre a tua vida. Esses ossos vão tomar o seu lugar, os nervos, a carne e o Espírito entrará novamente, e você vai sair desse lugar limpo, renovado, ressurreto, cheio do Espírito Santo. Você está comigo aqui nessa noite. Você pode glorificar a Deus por isso. Receba o Espírito Santo. Da céu etérea carabaua. Amando séria várias sé. Eu quero ver o diabo te segurar a partir de hoje. Eu quero ver as suas palavras não terem efeito a partir de hoje. A ressurreição entrou na tua vida nessa noite. Deus vai te levantar como profeta no meio dos teus amigos. Deus vai te levantar como profeta no meio da tua geração, no meio da tua escola, no meio da tua faculdade. Por onde você andar, você será luz do Senhor. Você será sal da terra. É por isso que Tiago diz: não erre, não erre, não erre. O mundo precisa de você como profeta, não erre. A sua família precisa de você como profeta, não erre. Esse bairro precisa de você como profeta, não erre, não erre, não erre, não erre. Céu é canabaua, remendre forgue, céu é dúcia. Verso 16, ainda de pé, verso 16, vou terminar. Que Deus te abençoe, as palmas louvam o Senhor.